Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz esse silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão que sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desaba o touro em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Enquanto a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições. Ao sofredor, suave é o jugo por teu amor. Oh, Senhor,
Gente, então boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu vou pedir hoje a Glória para fazer a prece e a página de abertura. Pode ser, Glória? Pepita, eu vou pedir desculpas, mas eu esqueci o meu livro Tá Caminho, bom. Verdade e Vida, né? Eu não trouxe, eu fui procurar Então agora, eu trouxe o Pão Nosso e não trouxe o vou outro. pedir a Meire. Tá bom, tá bom. Meu Senhor e meu Deus, ensina-me a rezar hoje mais do que tenho rezado. Senhor, obrigada primeiramente por estar aqui, por pertencer ao grupo, o grupo do qual eu faço parte e que tantas pessoas me ajudaram e me ajudando eu pude ajudar. Obrigada, Senhor, pelas preces, pela energia, pelas emanações de bons sentimentos, de serenidade, de conforto e de força na hora que a gente mais precisava. Através dessa prece, eu quero agradecer a todos. Obrigada, Senhor. Faça-me merecedora desse instante. Ajuda-me a ajudar as pessoas no meu entorno para que todos aceitem as provações, o sofrimento, as dificuldades, porque às vezes a vida nos impõe. Obrigada, Senhor. Dê-me sabedoria para entender esses momentos. Assim seja. Amém. Estou meio perdida aqui, Pepita. Qual que é? 76. Capítulo 76, Edificações. Edificações, sim. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta
e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Eu não sei comentar, não, Pepita. Mary, eu acho que você sabe sim. Vai, Sei o que que não, você sei achou? não. Vai, o que que você achou aí? Vai. Não, hoje não. Hoje alguém pode comentar por mim. O meu comentário é muito simples. Não, mas Verônica quer ajudar? Sua sogra? Uai, alguém quer falar? Então, eu acho que aqui, né, ele vai falar sobre essa passagem de Jesus, né, quando ele vai falar lá no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele vem, no início, ele vem falando, né, dos convites que os homens recebem, mas a maioria dispensa, né? Quando ele coloca aqui, esmagadora percentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, ou seja, ele coloca aqui esmagadora percentagem, ou seja, quase que absoluta quantidade de pessoas tá em atenção com o comportamento alheio, né? Seja para criticar, apontar os erros, seja eventualmente, né, quando a gente encontra aqueles grandes apóstolos para fazer uma, digamos, idolatria, mas uma idolatria no sentido assim de nos colocar a pessoa muito longe de si e você permanecer no lugar, né? Então você não se atém a seu mundo íntimo, não se atém ao autoconhecimento e passa a apontar a edificação alheia, seja na maioria das vezes pela crítica ou naquela posição em que a gente nos colocamos de uma forma muito inferior a determinados vultos, que são vultos na verdade, mas nos colocamos como muito distantes, inalcançáveis. E aí ele vem colocar que esses convites, na verdade, a maioria deles, eles não são encontrados, como ele coloca aqui, em oportunidade, encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porque na maioria das vezes esses convites nos chegam através dos obstáculos, através das perplexidades e, como ele coloca aqui, da sombra do caminho, né? Que o convite na maioria das vezes, são esses, como na passagem lá de Paulo, né? Esses aguilhões que nos causam dor, mas que são alavanca para o nosso crescimento, senão nós não sairíamos do lugar em que estamos. E aí ele coloca que, para que os discípulos sejam luz do mundo, eles devem simbolizar cidades edificadas da montanha, ou seja, aquelas cidades que sempre apontam uma direção, aquele caminhante, que naquela época, né, não tinha iluminação, não tinha nenhum tipo de condição de enxergar o caminho, a não ser pelas estrelas do céu, então as cidades representariam ali essa luz, a fim de que as pessoas pudessem, de uma certa forma, copiar esse exemplo. E coloco aqui, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, ou seja, é indispensável que se distancie um pouco da base, um pouco da superfície e inicie a caminhada, né? Uma caminhada de ascensão, através do quê? Através da
iluminação própria, né? Através dos exemplos e das atitudes. Apesar dessa subida ser uma subida, como ele coloca aqui, angustiosa. E a partir do momento em que esse discípulo, né, esse servo do Cristo, alcança, digamos assim, esses patamares mais elevados, que servirão de exemplo, que servirão de iluminação para quem está na retaguarda, porque é sempre assim, né? Cada um vai dando a mão para o que está atrás, né? Porque a escala é infinita. E a partir do momento em que o espírito adquire, ele não mais perde, né? Não mais perde essa virtude se está realmente consolidada. O bem não se esvai. Aí ele coloca o vai e vem das paixões, não derruba essa edificação. Da mesma forma que as pedradas a deixam intacta, porque se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem continuidade de luz, né? Pode até, por exemplo, perecer, mas o seu exemplo contaminará os demais, né? Como ele coloca aqui, o exemplo dos primeiros mártires, que, como eles colocam, né, que o sangue dos primeiros cristãos eram como sementes, né? Por mais sangue que tivesse, serviam de sementes para a proliferação cada vez maior dos primeiros cristãos. Mais ou menos isso. É isso mesmo. Então, que não busquemos como a Meire disse, né, na prece, as dificuldades, os aguilhões, né, são que nos estimulam a esse crescimento maior. E esses convites não vêm através das facilidades, mas das experiências mais dolorosas e sofridas. E chegarão para todos nós em determinados momentos, não tem como. Todos nós vamos enfrentar os nossos invernos, as nossas noites escuras, todos nós. E nesse momento é importante que nós tenhamos essa semente da fé assim enraizada no nosso coração para conseguir enfrentar a dificuldade com relativa serenidade. Do contrário, a gente desespera, a gente se desestrutura, né? Então, não vale, né? Eu acho que nós vamos passar para o nosso livro. Eu acho que a gente tinha dito que a Gracinha ia continuar, não é isso? Que você ia fazer o estudo final aí desse capítulo. Nós estamos finalizando o capítulo, né? Capítulo 13, final, dona Meire. É praticamente a última página, Meire. Horrível, exclamei. Isso. Você achou, Gracinha? Achei. Quer que eu leia? Sim. Ah. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é o culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós,
É uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ah, sim, exclamei. Agora compreendo. Onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. Olha, não sei se eu estou à altura de falar sobre essa página, mas esse texto maior aqui, principalmente, ele nos dá assim, um justo ponto, né? Do que uma falta, às vezes, por desplicência, ou principalmente porque não acreditamos em nós mesmos, ou estamos com a consciência culpada, pode trazer de escuridão, né? Aí ele fala que todo erro traz fraqueza, e assim, por enquanto, ele não tinha adquirido forças para se desvencilhar dos algozes, ou seja, ele sabia que ele tinha cometido os erros, né? E aí ele se sentia culpado até pelo que ele não fez. E esse clima todo, essa sintonia dele, fazia com que as outras pessoas também, que tinham de alguma forma sido vítimas dele, menos ou mais, ouvisse daquela forma como ele estava se vendo, porque o nosso pensamento, né, transmite para o outro aquilo que nós estamos exatamente pensando, ainda que não seja de toda verdade, ou que não seja completo daquela forma, mas é o que nós estamos transmitindo. E aí ele criava um ambiente ainda mais hostil. Como é importante, né, nós vigiarmos o que estamos fazendo, o que estamos pensando, para onde estamos indo, qual o rumo que nós estamos dando às coisas, porque com quem nós sintonizarmos, nós vamos criar um ambiente em torno de nós exatamente do jeito que estamos pensando, né? A culpa, eu acho que traz ainda um peso ainda maior, ele se sentia culpado. Então, ele diz aqui, onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício, quer dizer, na hora que ele entra na sombra, ele não vê por onde anda. Vamos deixar que as outras pessoas, então, se quiserem falar alguma coisa, complementar ou até consertar aí o que eu possa ter dito que não tenha sido de todo correto. Não, Gracinha, não tem nada para consertar. De fato, ele deixa bem claro que às vezes você está passando por sofrendo determinadas situações, mesmo que você não seja aparentemente responsável pela falta que te digamos assim, que te é atribuída. Então, aqueles irmãos que não conseguiram ser esclarecidos, que continuavam agarrados, viu, Meire? Esse irmão era médico e ele, durante um determinado período, depois que ele ficou famoso, estava ganhando muito dinheiro, estava com a mente muito mais voltada para as negociações bancárias do que para os pacientes na sala de cirurgia. Então, às vezes, ele estava muito desatento. E se não fosse a ajuda do plano espiritual, ele realmente teria cometido alguns erros graves. Então, alguns espíritos que acabavam falecendo após a cirurgia, embora não fosse por causa de erro cirúrgico, mas por complicações outras, ou porque estava dentro do processo deles, mas quando eles, depois de desencarnados, eles se aproximavam do médico, viam que o médico era um tanto quanto displicente nas suas funções de cirurgião, e aí acabavam atribuindo a ele a causa morte. E o que acontecia é que eles grudavam nele como responsável por uma morte que eles não esperavam e não estavam preparados para ser. Então, alguns amigos espirituais esclareceram esses irmãos e muitos acabaram entendendo que eles tinham falecido por razões outras que não aquela displicência. Mas dois desses irmãos, dois desses espíritos mais revoltados,
continuam durante anos presas a esse médico. E aí ele pergunta, mas se ele não é realmente o culpado pela morte deles, por que é que esses irmãos continuam presos? Por que que Deus permite que eles continuem atormentando esse médico? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, ele não é culpado pela morte deles, mas ele é responsável pela displicência com que ele lidava com a sua profissão. Então, nesse processo de sofrimento em que esses irmãos o mantinham preso em regiões de sombra, de trevas, ele estava se autoavaliando, ele estava refletindo sobre a conduta, reavaliando a conduta irresponsável, reavaliando a sua conduta enquanto médico, que deveria ser um sacerdote, né, da saúde, né? O médico deveria, segundo Emmanuel, seriam verdadeiros sacerdotes, cuidando da saúde e do bem-estar do ser humano. E aí, às vezes, eles presos a negociações e a interesses monetários se esquecem desse fim humanitário, né? E aí, por isso que, embora pareça injusto, na realidade, é o que ele diz, onde há realmente uma falta, podem acontecer verdadeiros, nós poderemos cair nessas sombras. E ele se sentia culpado, no fundo ele se sentia culpado porque ele mesmo achava que poderia ter agido diferente, né? E aí entra o nosso sentimento de culpa e o que ele pode trazer para a gente. Porque aí quando nós nos assumimos como culpados, aí mesmo que o mundo inteiro diga que não, porque às vezes a gente entra nesse processo e que também não vai nos levar a nada, né? Então, esse irmão vai precisar, digamos assim, de muito força de vontade para poder se reerguer. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito sobre isso? Glorinha, alguma colocação? Não? Ninguém? Tudo bem, Miri? Tudo bem. Tudo bem. É que pode parecer, assim, aparentemente injusto, né? Que, digamos assim, o processo. Mas aí André explica a complexidade que envolve os nossos atos, né? E que toda atitude nossa de irresponsabilidade e displicência vai acarretar problemas para nós de uma ou de outra sorte. Não é isso, Gracinha? Bom. Isso que eu entendi também. E tudo então, isso é muito difícil, né? Nós estamos num passo ainda muito pequeno, ainda somos muito crianças, eu acho. Mas é isso aí, tem que prestar muita atenção, vigiar e tempo integral, se possível, né? Verdade. Mas é vigiar nós mesmos, né? Nos conhecermos. Você precisa se conhecer, por que você pensa assim, por que você age assim, onde você quer chegar, enfim. Esse trabalho aí de reforma, de se conhecer, é uma coisa muito importante. Ainda estamos cheios de erros. É difícil. E também não adianta a gente também entrar nesse sentimento de culpa improdutiva que não vai levar a nada, né? A gente precisa elevar a frequência. O perdão conosco mesmo é necessário, né? Temos que nos perdoar. Verdade. Muito bem. Glorinha, pode começar a leitura do capítulo 14? Posso, Pepita. Capítulo 14, preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os 3, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressara ao ninho doméstico, tornara à cidade em que desenvolvera a tarefa última
e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal, de quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de voo. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Continua, né? Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Bom, então, tem coisa dessa para falar aí. Muita Pode coisa, começar. você vai me ajudar. Bom, vai por parte, vai começando aí do início. Vamos lá pelo início, exatamente. Ele agora, né, Aniceto já vai partir com ele e o Vicente, né, para eles poderem prestar serviço, né, na crosta, né, e o Aniceto vai explicar para ele, o próprio André, ele se sente com dificuldades para iniciar, né, um trabalho, né, diante de tudo que ele assistiu, que ele, né, vivenciou nesse período de aprendizado, de treinamento, né, ele se sente inseguro, né, porque ele mesmo diz que embora ele fizesse trajeto a crosta terrestre, né, o plano físico, algumas vezes, né, ele, quando se defrontava com situações mais difíceis com encarnados, né, com problemas mais complicados, ele se sentia inseguro para prestar esse auxílio, né? Então, ele mesmo diz, faltava-me técnica espiritual para fazê-lo, né? Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Então, a gente vai ver
que, né, não é assim, o desencarnado sai e vem para a Terra assim, de uma maneira despreparada, né, para prestar auxílio para a gente, né? Tudo tem uma responsabilidade, né? Tem um preparo, são equipes, não é, que se deslocam, né? Com tarefas já determinadas, tarefas já ajustadas, né? E eles se preparam, né? A gente está aprendendo aqui que há esse preparo para que a ajuda possa ser uma ajuda eficiente, né? Então ele diz para André que ele ainda não tinha a capacidade de ver, e ele vai nos mostrar, né, que a gente, como nós também, né, nós então somos limitados demais, né, nessa capacidade de enxergar o outro, mas enxergar não o lado físico e o lado mais que se expressa mais exteriormente. A gente tem dificuldade em enxergar aquilo que a pessoa é verdadeiramente, né? A dor que a pessoa carrega, as dificuldades que a pessoa traz, né? Então ele fala, no mendigo vemos apenas a miséria, né? Então a gente vê a aparência, faz julgamentos, né? Fala, olha, mas, né? Deve ser por isso, deve ser por aquilo. Aí a gente viaja, né? Nos motivos daquela pessoa estar naquela situação, mas na verdade a gente não consegue penetrar, né? O verdadeiro motivo, né? Daquela situação, né? Então ele no enfermo ele fala a mesma coisa, né? No doente a gente só vê a ruína física, né? Então faz-se dispensável identificar as causas. Então eu acho que é isso que ele precisa, não aprender a fazer. Até porque o André, ele de vez em quando ele faz uma auto, né, avaliação, né? Que ele vai dizendo, né, em nas narrativas dele, ele vai dizendo que ele, aos poucos ele vai perdendo aquela curiosidade inicial de ficar querendo saber das coisas da pessoa, e ele passa a ter a preocupação de que maneira ele pode ser útil, né? De que maneira ele pode auxiliar, esquecer, né, as questões que são inúteis, né, naquele momento. E o Aniceto vai dizer que eles vão ser preparados para terem uma visão mais apurada, né, das pessoas, né, das situações, e que eles vão passar por um processo magnético, né, que vai ser feito lá no gabinete, Auxílio magnético. gabinete de auxílio magnético às percepções, né? Então eles vão ser magnetizados, ali vão receber um auxílio para que eles possam desenvolver, né, essa capacidade. E aqui o Aniceto, né, vai falar com ele que ele tenha a noção da grandeza, não é, desse dom que vai ser dado a eles, não é, porque é um dom para servir, né, para auxiliar, não é para, né, para vaidade própria, para, né, para fuxicar. Pois exatamente, também, né? E aí ele fala, né, que eles peçam a majestade eterna, que peçam a Deus, né, que eles estejam, que eles consagrem essa visão, essa dilatação, né, consagrem ao amor de Deus, né, que eles possam fazer por amor a Deus e por amor ao semelhante, né? E aí ele vai falar da oração, né, que eles façam uma oração que não seja como as orações que muitas vezes a gente, né, faz, né,
orações, quando ele fala, cheias de viciações, né? A gente pede facilidades, que essas facilidades acabam nos prejudicando, né, na questão da própria iluminação, né? E aí ele vai dizer que lá a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Então, ali é pedir que o melhor possa ser feito, né? Que eles possam dar o melhor, que eles possam contribuir com o melhor que eles têm, com o melhor que eles conseguiram, né? E eu acho que com muita gratidão, né? Com muita gratidão por poderem, né, estar nessa tarefa, né? E aí é isso. Eu acho que vocês podem complementar. Então, eu estava aqui pensando, né, que nós muitas vezes vamos à casa espírita ou vamos à igreja, aí a gente pede bênçãos, a gente pede pelo filho que está com problemas, a gente pede, não é, pelos netos, pelo irmão, pede pela família toda, nós pedimos, 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 e aí nós saímos e às vezes temos uma atitude de total intolerância com um companheiro de trabalho, de jornada, da família, ou seja, a gente faz a oração, nossas orações, elas são viciosas, porque a gente pede, 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 e ele diz o seguinte, a oração verdadeira, a oração do justo, que Jesus disse que a oração do justo remove montanhas. Então, a oração do justo é aquela oração em que você faz esse compromisso com Deus. Senhor, eu estou te pedindo, mas aquilo que eu vou obter é para transformar em trabalho em benefício de outras pessoas. Então, não se justifica eu sair de uma prece, de um momento de oração, e eu vir cheia de irritação, ou de intolerância, ou de, né, estou no meio de um trabalho, por nada, a gente se destempera. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Como a gente realmente lida com a oração. E eu pensei também, o trabalho que eles foram receber nesse auxílio magnético, nesse gabinete de auxílio magnético, é um trabalho similar ao que aquelas pessoas que vêm com determinadas mediunidades também recebem antes de reencarnar. Lembram que eles são preparados para que eles tenham maior potencial, então, uns vão ter uma evidência mais apurada, outros vão ter, enfim, o dom da psicometria, como a gente viu, vão ter outros dons para trabalhar, para servir mesmo, né? Não para chegar aqui e achar que é o bambambam porque possui esse ou aquele poder. E aí eles vão receber. Aí eu fico imaginando que, na realidade, esse tratamento magnético, onde que está a nossa antena magnética? Na pineal, né? Onde estão os nossos cristais retransmissores de todas essas forças magnéticas entre os planos, né? Das diversos planos? Na pineal. Então, eu acredito que são ativados esses cristais, né, reprodutores, retransmissores, para aguçar essas percepções. Repara que eles não possuíam naturalmente essas percepções que eles vão passar a ter, mas eles vão passar a ter, e é uma concessão do Cristo. Eles podem usar, não é porque são espíritos que vão usar bem, eles podem usar bem ou não. Então, é o que o Aniceto diz, olha, vocês vão receber certas bênçãos, vocês têm que saber usá-las. É um compromisso com o Criador, com o Criador. E quantas bênçãos a gente recebe, das quais a gente nem se dá conta diariamente do Criador, para que a gente possa ter também, né, uma mudança de atitude na nossa vida, né? Mas é difícil, né? É bem difícil
mudarmos as nossas atitudes, né, já cristalizadas, as nossas viciações, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é bem difícil, né? Então, vamos continuar a nossa leitura. Seu Antônio, que está de aniversário, o senhor quer ler um pouquinho? Posso ler um pouquinho. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e, em seguida, submeter-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem de alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão, da audição, pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperávamos-nos no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos do nosso lar, como viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos de energia, conhecimentos, acima de tudo, disposição sincera de servir. Podemos parar aí, seu Antônio? Vou parar. Então, segundo o nosso irmão André, sentir-se felizes, satisfeitos pela ajuda que tiveram através da oração, de poder ver mais um pouco. Ele na Terra, quando queria ajudar os necessitados, ele só via a visão que era própria. Não conseguia ver nada, então não conseguiu ajudar de maneira alguma. Mas agora, com a audição e a visão apropriada, eles podem ver mais a necessidade dos irmãos onde eles vão na Terra, né, para poder realmente ajudar, levando a bagagem que é de vista bagagem do coração, o aprendizado, a boa vontade de trabalhar, a boa vontade de servir, e de poder realmente ver direito o que devem e podem já fazer pelo próximo. A gente aqui nota também que, embora ele ainda não houvesse assim aferido a nova potência da visão e da audição, ele sentia, quer dizer, essas aplicações magnéticas, ele sentia uma
uma alegria, né? Um ânimo, ele percebeu que o ânimo, essa coragem, essa alegria, esse sentimento de plenitude, ele estava muito mais avivado, muito mais intenso, ele se sentia mais unido, né, ao Criador, né? E aí eu achei bem interessante também quando ele diz, olha que maravilha, né? Eu estou aqui pensando que eu tenho que fazer uma mala daqui a pouco, já devia estar pronta. E aí eles lá viajam, não precisa fazer mala nenhuma, né? Tudo que eles precisam levar agora são propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Então, a pessoa vai com tudo que carrega no coração, né? Com tudo, todas as potencialidades, é tudo isso que ele vai usar. Ele não vai precisar de amuletos, não vai precisar de utensílios, não vai precisar de nada que ele não possa carregar na sua própria alma, né? No coração. Isso é bem interessante, né? Vocês não acham, não? Maravilha? Maravilha essa? Isso é uma maravilha, pensando, né, que a gente pode levar só e pronto, não precisa ficar preocupado qual vai ser o tempo, qual não vai ser, né? E aí você pode... Fala. Não, só fazer um adeno aqui, um segundinho. Só para a dona Meire aí. Meire, tô sentindo você preocupada. Só dar um exemplo aqui dessa intervenção magnética, as percepções, né, que ele recebeu essa benesse, né, no entender dele aqui, para remediar a situação, que ele ainda não tinha essa visão. É como se, por exemplo, ele ali, para ajudar as pessoas que ele está indo preparando para essa viagem na Terra, que ele tivesse aguçando ali sua visão, por exemplo, microscópica, né? Seja para ver o interior do corpo humano, como se fosse um microscópio, seja também para desvendar, por exemplo, os arquivos do perispírito para, por exemplo, numa enfermidade, ele conseguir vislumbrar a causa daquela enfermidade, que antes ele se sentia limitado porque ele não conseguia ver a causa que estava arquivado no perispírito dele. Então, depois que ele passou por essa, sei lá, processo magnético, cirurgia, não sei, ele agora, né, como a Pepita disse, ele não tinha percebido ainda grande alcance, só começou a perceber que a visão e a audição estavam mais limpas, sentiu uma alegria maior, mas depois, quando ele viaja, ele vai conseguir, em razão desse compromisso que ele travou, ter essa visão mais acentuada. É como se fossem dons, né, que foram emprestados, né? Na realidade, são empréstimos, são concessões. Porque se fosse próprio deles, quer dizer, já algo natural, um potencial natural, ele já o possuiria naturalmente, não concordam? Quer dizer, foi algo que eles ainda não possuíam, que vai ser concedido como a mediunidade, né? Que a pessoa tem para poder usá-la em benefício, sempre em benefício dos outros. Nada, a espiritualidade não nos concede nada que seja para nosso uso exclusivo, para o nosso prazer, para o nosso benefício. Tudo que ela nos concede é para que a gente possa ser instrumento de serviço em prol dos outros, né? Quer continuar, Verônica, a leitura? Faltam 11 minutos só, hein? Ah, é? 11 minutos só? Mas acho que dá para ela ler um pouquinho. Alguns companheiros, não é? Isso. Alguns companheiros riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado
estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior, para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação com as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam de livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Parar, né? Vai comentar? Pode comentar. Eu acho que o que falta agora é mais dissertativo, mas dá para comentar, essa parte é importante. Então, aqui, o Aniceto, ele vem falar que chegou o momento, né, dele designar as tarefas, passar as funções para cada grupo, e informou que ele voltaria para o nosso lar diariamente por algumas horas, deixando o André e o Vicente nos serviços da crosta, né, ao qual eles se destinavam, que deveria se prolongar por uma semana. Aí ele fala que era a primeira excursão de aprendizado e cooperação, que de fato agora eles iriam na condição para cooperar com semelhantes, coisa que antes só iam na qualidade de visitantes, né, ou acompanhantes dos demais, e ele vem explicar essa parte aí que eu achei mais, não sei se tem que explicar tudo aos pormenores por causa do tempo, mas assim, ele vem falar que eles vão atravessar por uma grande, como ele compara aqui, uma grande via para essas regiões mais densas, essas regiões inferiores. E eles farão esse percurso da forma mais difícil, ou seja, eles não vão contar com a ajuda de pessoas, de emissários superiores, não vão, e vão efetivamente, digamos assim, andar por essa via, e que para isso precisa de um certo cuidado. Verônica, na realidade, é como se nós... Ele fala de longos e extensas regiões de sombras, em que terá montanhas, precipícios, vales, mas ele deixa claro o seguinte: olha, tem uma via expressa de nosso lar, uma autopista, como se fosse uma autopista expressa de nosso lar para a Terra. Então, essa autopista, ela encurta o caminho, e ela é como se, digamos assim, olha, você tem uma Dutra aí, que vai atravessar por regiões super perigosas, vai atravessar, mas ela é cuidada, ela tem vigilância, ela tem proteção. Então, quando eles vêm de nosso lar para a Terra, com pessoas que vão para a reencarnação, essas pessoas não podem passar por essas regiões turbulentas e perigosas, porque elas podem sofrer alguma infiltração de energia negativa, que vai comprometer a segurança do renascimento delas.
né? Podem se contaminar, podem ter algum abalo, porque nessas regiões trevosas, a gente vai ver que tem pessoas que já perderam até a forma humana, que estão em condições extremamente dolorosas, são vibrações muito, muito, muito densas, né? Então, mas como eles dois estão em processo de aprendizado, então, até então, quando André Luiz ele narra isso em Nosso Lar, quando ele vai visitar a família, ele vai por essa via, por essa autopista, digamos assim, por essa via expressa. Então, é fácil, ele vai por ali e volta. Só que agora o Aniceto quer que eles conheçam, é como, olha, em vez da gente pegar a pista reta aí, nós vamos pelos atalhos, pelo meio desses cipoais de sombra, porque eu quero que vocês conheçam essas regiões. E aí a gente vai ver que eles vão não só conhecer essas regiões, como vão conhecer postos de atendimento. Então, é bem interessante. É difícil da gente imaginar como seriam essas camadas, como seriam essas zonas que se sobrepõem, mas ele deixa claro aqui, né, Verônica, que são regiões extensas e diversas, né? Que ele coloca aí. Desculpa, eu te cortei, é porque Não, estou vendo o não. tempo encurtando. Mas aí, olha só, esse pedacinho que falta, eu vou pedir para a Verônica acabar de ler, porque vai ficar um pedacinho de nada. Acho que não encontraria, né? Só para ela acabar de ler, aí a gente faz a prece. Kardec fala que não tem problema, não. Hã? Kardec não importa, não. É. Tá bom. Identificamos-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Verônica, você tem 1 minuto para concluir aí a sua... Tá. Não, então, aí ele vem falar dessa travessia, né? Por esses precipícios, por essa zona mais dificultosa, e Aniceto, muito embora pudesse fazer essa viagem de forma, em razão do poder espiritual que ele tinha, sem qualquer tipo de obstáculo, se fazia pequeno da mesma forma que eles, né? Que os dois ali, de que André e Vicente, porque eles não tinham muita capacidade, só tinham alguns pequenos princípios de volitação. Então, por amor ao dever de ensinar, ele ia da mesma forma com os dois. Bom, Se quiser falar alguma então coisa. eu vou pedir a Glorinha para cantar uma música não muito longa, para a gente poder fazer a prece.
Mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente em sua onipresença. Eu vivo livremente no doce livre tom, a voz do mestre ouvi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra, cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo agradecendo ao Pai pelas oportunidades que nos concede, agradecendo, Senhor, por estes momentos de estudo, de reflexão, pelas bênçãos que nos chegam direto ou indiretamente, por tantas que mal percebemos, Senhor. Te pedimos hoje, especialmente pelo nosso irmão Antônio, pela nossa irmãzinha Jacirene, que completam mais um ano de vida entre nós, participando de nossas atividades, de nossas vidas, com todo o seu carinho e dedicação. Abençoa-os, Jesus, e fortalece-os. Te pedimos pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, pela nossa irmãzinha Maitê, pelo Wellington, pelos demais irmãos que por uma ou outra razão, pela nossa irmã Edith, Solange, enfim, por todos, que onde estejam, sejam envolvidos, sejam abençoados. E te pedimos pelo nosso irmãozinho, Olívio Bona, depois de algumas semanas de sofrimento, partiu para a pátria espiritual hoje à tarde, que ele seja amparado e abençoado. E pedimos por todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece. Pedimos pela nossa irmãzinha Natane, pelo nosso irmão Saulo Alvim Leite, pela nossa irmã Janete Anita, pelo nosso irmão Aloísio Vazanella, pelo nosso irmãozinho Macário Fernandes Martins Júnior, que também partiu essa semana. Então, o Senhor acolhe-os e fortalece-os, ampara-os.
E te pedimos, Mestre, que por acréscimo de misericórdia visites os nossos lares, abençoes aos nossos familiares, aos nossos agregados, abençoes a todos os espíritos que se encontram vinculados a nós neste momento. Então, muito obrigada, Senhor, que a tua paz se derrame sobre todo o nosso planeta. Que assim seja.